Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, dia 10 de abril. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 22, versículo 14, ao capítulo 23, versículo 56. Saindo dali, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, acompanhado dos seus discípulos. Chegando lá, ele disse aos seus discípulos: orai para não cairdes em tentação. E afastou-se deles a certa distância, ajoelhou-se e pôs-se a orar ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice, mas não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Veio um anjo do Senhor e o consolou. De repente o seu suor se converteu em sangue, pois ele entrou em agonia, e esse sangue caía sobre a terra. Judas apareceu trazendo um grupo de soldados, deu-lhe um beijo, e os soldados o agarraram. Os discípulos fugiram e deixaram-no sozinho, e ele foi conduzido pelos soldados. Chegando no local onde os soldados o levaram, eles começaram a caçoar e a judiar dele. Cobriam seu rosto, davam-lhe bofetadas e perguntavam-lhe: adivinha quem te bateu? E injuriavam-no de outros modos. Ao amanhecer, os sumos sacerdotes reuniram o conselho e ordenaram que trouxessem Jesus. Ele veio à presença deles, e eles perguntaram-lhe: o que dizes sobre tu? Ele respondeu: se eu disser sobre mim, não acreditareis em mim, e mesmo que eu vos faça perguntas, não me responderíeis. Eles então disseram: tu és o Cristo? Ele respondeu-lhes: eu sou o Cristo, e a partir de hoje, doravante, estarei sentado à glória do meu Pai. Eles então disseram: já não precisamos mais de nenhum testemunho. Nós mesmos ouvimos e damos testemunho de que ele blasfemou. E assim ele foi conduzido para o seu suplício. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você já estamos acostumados a vermos estas interpretações nas praças públicas, nas igrejas, na televisão, e já lemos muitas vezes também esses acontecimentos históricos, fatos históricos. Mas às vezes nós podemos estar mergulhados numa cultura impermeável, onde toda essa mensagem do Evangelho e todo esse acontecimento virou somente cultura em nossa vida, virou somente representação, mas não uma provocação para a conversão de vida. A grande mensagem que o evangelista Lucas procura deixar aos seus ouvintes é que a violência não resolve violência. Assim que Jesus for aprisionado, Pedro tomou uma espada e disse: Senhor, vamos lutar para te proteger, e cortou a orelha de determinado homem. E Jesus disse: guarda a espada, porque quem usa a espada será destruído pela espada. Hoje nós encontramos em todos os textos da liturgia o testemunho do servo sofredor de Isaías. E esse texto de Isaías é aplicado então ao sofrimento de Jesus. Nós vemos também o apóstolo Paulo na segunda leitura, num ambiente de disputa, de vaidade, de orgulho da comunidade dos filipenses. Ele também apresenta ali Jesus como servo humilde e obediente até a morte. Quais são então os ensinamentos que nós podemos tirar desta manhã? Primeiro, Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém. Todos o aplaudiam, todos ficavam jubilosos e o aclamavam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É a glorificação do profeta de Israel. Mas pouco tempo depois, é a mesma multidão que o glorifica que vai pedir a sua cabeça, dizendo: crucifica-o.
Não é outro povo, é o mesmo. Quer dizer, aqueles que me aplaudem hoje, amanhã podem estar me crucificando também. Segundo ensinamento, os discípulos que prometeram fidelidade a Jesus, que disseram que estariam dispostos a morrer por ele, que foram capazes de pegar arma para defender ele num momento assim, de impulsividade. Mas na hora da prova, na hora da provação, eles fugiram. E Jesus terminou sozinho, abandonado. Terceiro ensinamento, aquele que trai não é alguém estranho, não é alguém de fora, mas é o íntimo e o familiar. Aquele que comer o pão, o companheiro, porque a palavra companheiro significa aquele que come do mesmo pão. E essa traição vem justamente daquele que é íntimo e familiar. Quer dizer, eu e você, como discípulos de Jesus, nós também podemos traí-lo. Podemos vendê-lo por 30 moedas de prata. E como isso tem acontecido com tantas pessoas enriquecendo às custas do Evangelho. Quarto ensinamento, a violência não resolve a violência. O Senhor nos ensina nesta manhã, dentro do seu contexto de sofrimento, de paixão, Ele nos ensina a confiar no Senhor e a ser fiel a Ele até o fim. O quinto ensinamento que o Senhor nos dá nesta manhã é que Ele se faz servo obediente, obediente até a morte. E na sua oração Ele diz que não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Sexto ensinamento, orai para não cairdes em tentação. E mantenham-se unidos ao Senhor, com os olhos fixos ao Senhor, para não cairdes em tentação. Orai. E quanto maior é a tentação e quanto maior é o sofrimento, a oração também deve ser mais persistente. Esses são os grandes ensinamentos que o Senhor traz para mim e traz para você nesse domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Carreguemos então atrás do Senhor os ramos da fidelidade, os ramos da honestidade, o ramo da obediência e o ramo da fidelidade final. Hoje na nossa Igreja Matriz nós teremos a missa de Ramos às 7h30 da manhã, 9 horas, 11 horas e 19 horas. E na comunidade Nossa Senhora das Graças nos Duques, às 10 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira, a partir de 3 horas da tarde, teremos confissão. Às 19 horas, os homens rezando o terço. E 19h30, teremos o Cine na Matriz, com o filme O Santo Sudário. A morte e a ressurreição de Jesus, vista a partir do Santo Sudário. Venha celebrar conosco nesses dias santos da Semana Santa. E na terça-feira, como todo dia 12 acontece aqui em nossa Igreja Matriz, teremos a novena permanente de Nossa Senhora Aparecida, com o terço, a ladainha e a missa às 11h30 da manhã, e o terço e a ladainha e a missa às 6h30 da tarde, nessa terça-feira, dia 12. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. E ele se fez servo obediente, obediente até a morte. Amém.